Começamos hoje o vídeo falando de um seguinte fato. O novo luxo do século XXI. Você sabe o que é? Você que gosta de ostentar, você que gosta literalmente de saber qual que é o ponto dos ricos, da riqueza em si, qual que é o ponto-chave para você às vezes até mostrar nas redes sociais. Você que gosta de mostrar uma vida impecável, porque Instagram nada mais é do que você mostrar uma vida que realmente às vezes não existe, mas você tem que viver ela. Cara, eu tava analisando uma coisa muito séria. O novo luxo do século XXI é ter performance física. É você acordar num horário específico, entre as 5 às 7 da manhã, você não beber, você ter uma vida disciplinada com treinos, você postar dentro de uma academia, você literalmente beber água, você literalmente ter uma comida saudável na sua vida. É você literalmente ser um fora da curva em performance física, você treinando e você ter um corpo literalmente foda. Cara, esse vídeo começa com um adendo que eu vi de uma mulher onde eu estava seguindo, onde ela fala bem assim. Ostentação, num tempo atrás, era o que? É você mostrar teu carrão, era você literalmente mostrar tua Ferrari, era você viver uma vida fora do normal. Mas é muito caro isso daí pra você ter. Não são quaisquer pessoas que têm. Hoje o tempo mudou em si, e a ostentação verdadeira é você ter o tempo de você sair correr na rua 3 horas da manhã numa quarta-feira. 3 horas da tarde, desculpa aqui, 3 horas da tarde numa quarta-feira. Me diz aí, daí o cara passando de carrão, ele pensa, caramba, o que esse cara faz pra ter esse tempo todo? Ou esse cara é um vagabundo que não faz nada, mas dificilmente estaria fazendo esporte. Se o cara é vagabundo, dificilmente estaria disciplinado correndo. Ou esse cara, ele tem uma folga, pode trabalhar como funcionário público, algo assim, mas dificilmente numa quarta-feira às 3 horas da tarde. Ou ele trabalha com o digital. Mas é muito mais valioso um cara ganhar cerca de 10 mil, fazer 8 mil a 15, 20 mil por mês, e ter uma vida dessa, ter tempo livre, do que um cara que ganha cerca de 10 milhões, 20 milhões de reais e não conseguir nem tempo, por exemplo, para ver algo como o nascimento da sua filha, ou ver, por exemplo, algo como o nascimento do seu filho, ou, por exemplo, não conseguir ficar longe de uma reunião. Eu uso meu exemplo da seguinte forma. Eu morei no Canadá por quase 3 anos, e sempre cito aqui porque foi uma experiência incrível que eu tive. E nesses 3 anos, cara, eu vi alguns empresários pegando às vezes metrô ali, milionários e tudo mais, tendo tempo livre para sair correr e tudo mais. Como que eles conseguem, o brasileiro não, cara? Eu só fico pensando nisso. Por que o brasileiro, a maioria, né? Não vou citar todos porque eu não consigo generalizar, não conheço todos os empresários, mas a maioria dos brasileiros empresários são literalmente ligados só à empresa. Deixa eu te fazer uma pergunta, quanto tempo mais você vai aceitar um corpo que realmente não é seu? Porque a verdade é uma só, todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer ganhar massa muscular, todo mundo quer ter uma rotina diferente. Mas quase ninguém sabe o caminho certo. E aí começa uma verdadeira loucura. Na segunda-feira faz jejum, na quarta-feira corta carboidrato, na quarta-feira tá vendo vídeo no YouTube pra mudar tudo isso que já fez. Na quinta-feira compra um suplemento milagroso, na sexta-feira desiste de tudo. Pronto, acabou. E o resultado de tudo isso? O tempo passa, o corpo continua a mesma coisa, não tem quaisquer tipo de resultado. Mais de 7.500 alunos passaram pelo grupo da Round Fit e minha consultoria também individualizada chamada Team Hack. E tem um padrão para tudo isso de resultado. Eles entenderam uma coisa que vai de encontro com quem não entendeu. Estratégia não é por acaso, não é por sorte. É ligado a um método específico. Se você está assistindo esse vídeo, agora é hora de você parar de seguir atalhos. Você realmente vê o que você precisa. E o que você precisa está aqui disponível para você. Clique no link da nossa descrição e faça parte do nosso ecossistema de transformação física. Se você busca emagrecimento, ganho de massa muscular, performance física, você precisa de uma mudança real para a sua vida. E a pergunta final que fica, você vai continuar adiando ou você vai realmente começar hoje esse projeto da sua vida? É literalmente aquele ditado, você fez tudo pela empresa, conseguiu bater todas as metas, chegou em casa, seu filho e sua filha estavam dormindo. Pronto, só isso. Essa daí é uma mensagem clara que eu vi no perfil do Rodrigão, que ele é casado com a Adriana Santana, hoje estão morando lá na Califórnia. E, cara, eu não sou de ficar falando sobre ninguém, mas eles são um casal assim muito forte para você seguir quando se fala em performance, quando se fala em família. E eu percebo que os empresários brasileiros, a maioria, cara, não consegue nem priorizar a família, mas prioriza muito a empresa. E às vezes um cara que tá lá fora, milionário, consegue ter esse tempo livre com a família. Por quê?
Eu não cheguei ainda a uma conclusão exata, mas a maioria das pessoas lá, eles conseguem confiar nas outras pessoas. Consegue ter um gerente muito bom, consegue literalmente demandar várias tarefas para as outras pessoas. O brasileiro não consegue se desligar disso, cara. Não consegue se desligar de vários fatores pequenininhos na empresa que depende somente dele, mas ele faz com que dependa somente dele. E ele não quer passar essa vez para ninguém. Então, assim, essas estratégias em si do empresário brasileiro têm pontos muito positivos, mas a maioria tem pontos negativos, e um deles é ficar longe da família, que o brasileiro não consegue associar entre um trabalho e ter uma família em si. Ele não consegue se desligar totalmente de uma empresa. Aí você vai me falar, nossa, Jean, mas se o cara se desligar totalmente de uma empresa, ele para de faturar? Não. Ele tem que literalmente treinar pessoas boas para fazerem isso. Não tudo. Você tem que estar assinando coisas que nenhum pode assinar por você. Você tem que estar aparecendo em coisas que ninguém pode aparecer por você, mas por isso que existe uma agenda em si. Eu falo isso diante da minha realidade que eu vi lá fora. Eu fiquei assustado. Os caras, muita gente, poder aquisitivo altíssimo, comparado aqui no Brasil em si, que consegue ter esse tempo livre para sair, correr e tudo mais. Então, ostentação, se você quer ostentar realmente, é você literalmente ter uma rotina fora do normal. É você sair correr às 3 horas da tarde na rua e ter esse tempo livre. É você literalmente ter tempo livre, é a ostentação do século XXI. E como que faz isso? Você fazendo de uma forma mais eficaz, literalmente, para você, você tem que ter um trabalho que vá de acordo com aquilo que você quer. Por que muitas pessoas estão buscando hoje o parte do digital, desde jovens e tudo mais? Porque ele te dá essa liberdade geográfica. Ele te dá essa liberdade de você sair correr 3 horas da tarde, por exemplo. E esses trabalhos são muito remotos, ou você trabalhar para uma outra empresa, seja TI e tudo mais, ou você ter a tua própria empresa. Mas a maioria estão buscando digital. Esse século XXI, os jovens dessa geração, é muito diferente do que os jovens da outra geração. Por isso que nós estamos vendo, por exemplo, pedreiro reinando, mão de obra reinando, porque não tem mais funcionários. Os jovens não querem mais isso, eles querem tempo livre, eles não querem estar presos a algum trabalho, por exemplo. Isso daí vai muito de encontro, por exemplo, que eu vejo muito, e muito, que é o quê? Para você conseguir hoje viver em performance física, você tem que treinar. A maioria dos jovens hoje estão treinando e muito. Até o mercado de bebidas deixou de faturar tanto dinheiro que faturava porque hoje não tem muitas festas rodando. Se você pegar hoje baladas e tudo mais, estão sofrendo porque os jovens não estão indo mais, porque eles sabem que tem que acordar às 6 horas da manhã para sair correndo outro dia. É interessante ou não é esse ponto? Aí nós temos um ponto bem específico. Antigamente, não tinha esse horário. Nós não estamos falando antigamente 20 anos atrás, estamos falando aí cerca de 8, 10 anos atrás. Eu estou com 30 anos, na minha época não tinha isso daí muito. Já estava começando o fitness, mas não era dessa forma. Não era literalmente dessa forma, porque eu pensar, nossa, tem que acordar, por exemplo, 5 horas da manhã para sair correr. Mas aí o meu treino, tudo. Hoje a galera tem agenda, cara. E a galera tá jogando isso ali para as redes sociais, tá jogando vlog e tudo mais. E o cara tem que seguir isso porque já criou uma comunidade. É a mesma coisa eu, por exemplo, nas minhas redes sociais. Instagram não tenho muito seguidor, Facebook eu tenho mais. Aqui estamos crescendo e tudo mais nos meus pontos de vista que eu venho mostrando. Mas é literalmente forte o quanto de pessoas estão postando seus vlogs diariamente. Eu não sou de postar muito vlog, mas a minha rotina funciona entre treinar, estudar, gravar vídeos e literalmente lidar com empresas que tenho no meu dia a dia e fazer acontecer performance em cada tarefa que eu faço. Desde como pai, que eu sou pai, desde como, por exemplo, empresário, eu sou empresário, desde como criador de conteúdo aqui e tudo mais. Quero que você deixe seu comentário do que você acha desse ponto de vista sobre a ostentação do século XXI e como tá fácil você ostentar hoje em dia. Você tem que ostentar saúde, você tem que ostentar tempo livre. E tá muito rápido de você estar fazendo isso. Bum, você consegue da manhã, da noite pro dia, tá virando, por exemplo, um cara ostentador, um cara de performance física absurda e consegue crescer rapidamente nas redes sociais. Bem-vindo ao século XXI. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Essa aqui é a minha opinião sobre como que tá funcionando o mundo hoje em relação à ostentação do século XXI, que não tá difícil. Por isso, ostente o quanto mais, porque isso daqui é benéfico pra cacete.